Olá, senhores papais e mamães, tios e titias, vovôs e vovós, os alunos, os meninos, as meninas, dos rapazes e moças do Colégio Caminhos e Colinas. Estamos trabalhando nosso curso sobre amizade e vamos falar agora 15 minutinhos a respeito das manifestações da amizade. Então, a ideia é prosseguir o nosso curso explicando para vocês como a amizade se manifesta. Não é bem explicação, porque vocês sabem, mas é apenas para que a gente possa prestar atenção e ver, puxa, essa manifestação aqui, são manifestações de uma verdadeira amizade. Né? Uma das manifestações da amizade é que o amigo é uma pessoa tolerante e compreensiva. O amigo é uma pessoa que se esforça cordialmente para compreender as convicções do seu outro amigo. Ele não precisa ter as mesmas convicções, ele não precisa acreditar nas mesmas coisas, mas ele se esforça para compreender o amigo. Ele não vê o amigo como sendo alguém que está oposto a ele em convicção. Ele quer entender o amigo, ele gosta tanto do amigo, tem tanto amor pelo amigo, que ele quer entender, ele se esforça para isso. Portanto, para a gente construir uma verdadeira amizade, a gente precisa desenvolver essa capacidade de olhar para os outros com afeto e procurar vê-los com o olhar de Deus. Isso aqui parece meio assim, meio nebuloso, meio difícil de entender. Como é que eu vou ver alguém com o olhar de Deus, né? Mas é pensar o seguinte: se Deus estivesse olhando para aquela pessoa que ela criou, como ele estaria olhando? Tentar ver dessa mesma maneira. Isso nos coloca, isso nos sintoniza, nos leva, primeiro, a procurar entender Deus, né? E segundo, a entender melhor o nosso amigo. Né? Também, é claro, né? Nós não podemos estar junto dos nossos amigos sempre querendo ser o dono da verdade. Né? Quer dizer, olha, você fala aí o que você quiser falar, mas o que interessa agora é que eu vou falar. Tem gente que fica ouvindo uma conversa e nunca tá pensando, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, porque na verdade está pensando naquilo que vai falar. Entende? Isso é tremendamente prejudicial numa amizade. Né? Continuando, uma outra manifestação da amizade é parecida com essa, né? É pôr-se no lugar do outro. Né? Essa capacidade de se pôr no lugar do outro é o que nós chamamos de empatia. Empatia não é o mesmo que simpatia. Simpatizar significa sentir com a pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo. Né? Empatia é muito mais, significa sentir dentro, né? Sentir o que a pessoa está sentindo no seu coração. Né? Quando eu vejo um amigo meu tremendamente contente, alegre com alguma coisa, que eu simpatizo com ele, eu até rio com ele, mas eu vou ter empatia se eu procurar entender por que ele está tão alegre assim. O que ele está sentindo no coração dele. É muito difícil, às vezes, porque nós não temos todas as condições. Eu me lembro de uma senhora, amiga minha, que estava contando para mim assim as primeiras assim manifestações do filhinho dela que tinha acabado de nascer, né? Então ele sorriu, ele se mexeu, ele deu o primeiro passo, entende? E eu ficava ouvindo aquilo, né? Brincando um pouco com ela a respeito do assunto, né? E de repente eu comecei a perceber, puxa, mas ela está sentindo isso de um jeito que eu sou incapaz de sentir, porque eu não sou mãe. Ela é a mãe, mas na medida em que eu procurar entender que ela sente de jeito diferente, porque ela é mãe, e na medida que eu procurar buscar, perceber, entender, né, esse sentimento íntimo que ela tem, nessa medida eu estou me tornando mais amigo da pessoa. Né?
a ver o mundo como o amigo vê. Cada um de nós vê o mundo de forma diferente, né? Um costume a gente dizer, né, que cada um vê o mundo com óculos de uma cor diferente, né? E é verdade, é isso mesmo. Cada um de nós vê diferente. Então, quando eu estou vendo uma coisa, né, e estou conversando com um amigo meu, vendo uma situação, analisando um caso político, analisando um quadro, conversando, ouvindo uma música ou assistindo um jogo de futebol, né, eu preciso lembrar o seguinte: ele está vendo de um outro jeito, né? Ele está vendo da mesma maneira, e é interessante que eu pergunte para ele, não precisa perguntar diretamente como é que você está vendo, mas é que eu procuro entender como ele está vendo. Porque dessa maneira eu terei dois lucros. O primeiro lucro é que eu vou ver de um jeito diferente. Vou ver além do meu jeito, eu vou ver do jeito do meu amigo. E segundo lucro, que é maior ainda, eu vou entender melhor a alma do meu amigo. Né? Há um santo moderno, São José Maria Escrivá, que afirma que a verdadeira amizade ela implica num esforço cordial para compreender as convicções de nossos amigos, mesmo que a gente não consiga compartilhar dessas convicções e aceitar essas convicções. Há um erro comum, muito comum, aliás, às vezes nas épocas de grande polarização política, isso acontece muito, né, de que para ser meu amigo, ele precisa ter exatamente a mesma convicção que eu. Precisa pertencer ao mesmo partido político, precisa torcer para o mesmo time de futebol, ou precisa ter a mesma religião. Entende? E isso não é necessário. Né? Para ser meu amigo, né, é preciso que ele tenha por mim uma consideração, um amor, da mesma maneira que eu tenho essa consideração, esse amor por ele. Né? Ele pode ter outras convicções. E é interessante eu perceber quais são as convicções que ele tem, né, para a partir daí eu entendê-lo melhor. Né? Um sacerdote amigo meu, ele comentava, ele fazia karatê, e ao mesmo tempo ele era um hábil polemista, ele discutia muito bem, né? E numa conversa que eu tive com ele comentou o seguinte: um dos meus grandes amigos que eu encontro na academia de karatê, né? Ele é ateu. Achei meio estranho, porque ele é um sacerdote assim de obras publicadas, entendeu? Que tem toda uma posição católica muito definida, muito clara, muito aberta, né? E ele comentou, nós conversamos a respeito, eu e esse amigo ateu, né, ele dizia, nós conversamos sobre um monte de coisas perfeitamente possíveis de conversar e nós temos uma grande amizade um pelo outro. Isso me deu inveja. Me deu uma inveja da boa, né? Como costuma dizer São José Maria Escrivá. Me deu uma inveja da boa, porque a gente tem ideia de que a gente é muito limitado. Né? E tem ideia, às vezes, que para ser amigo precisa ser igual a mim em todos os sentidos. E isso não é verdade. Né? E aí, isso parte para uma outra característica, uma outra manifestação da amizade, que é saber escutar. Escutar não é fácil. Eu já disse agora há pouco que em quase todas as conversas a gente realmente não está escutando. A gente, na verdade, está esperando a oportunidade de falar, e enquanto a pessoa fala, eu estou pensando na argumentação que eu vou dar. Né? A consequência é que a gente escuta mal. Escuta pouco e escuta mal. Se nós quiséssemos realmente escutar bem, nós precisaríamos centrar toda a nossa atenção na pessoa que nos fala. Isso é difícil, porque a maior referência para mim sou eu mesmo, né? E se eu estou impaciente, se eu estou cansado, como por exemplo, quando o pai chega em casa à noite depois de um dia terrível, um dia
de trabalho muito puxado, e ele se senta e vem o filhinho querendo mostrar a lição da escola, ou vem a filhinha querendo contar uma coisa que fez, etc. E escutar mesmo, não é só ficar, fala filhinha enquanto estou pensando em outra coisa, não, é escutar mesmo. Isso requer muito esforço e muita paciência. Às vezes o nosso amigo está falando conosco no momento em que ele tem um problema que eu não tenho. Entende? Ou então que ele quer contar alguma coisa que eu não estou nem um pouquinho interessado. Né? Mas quando existe verdadeira amizade, os amigos escutam um ao outro, escutam com gosto. Né? Não pelo interesse da coisa que ele está me contando, né? Mas pelo interesse do outro. Quando a escuta é atenta, nós nos envolvemos na realidade do outro. E aí, a verdade é essa, hein? E aí, se a gente ouve com atenção, uma coisa que eu não entendo, mas meu amigo gosta muito, eu acabo gostando. Eu acabo gostando desse assunto, por quê? Porque ele conta isso com um interesse tão grande, os olhos deles brilham quando ele conta, ele fala disso. Eu tinha um amigo que gostava de falar de cobra, entende? Ele era biólogo, estudava biologia, e tinha estudado todos os tipos de cobras diferentes uns dos outros. De vez em quando ele começava, meio assim, meio inconscientemente, começava a falar de cobra e eu ficava ouvindo. Eu não estou nem aí interessado em cobra, mas ele falava de uma maneira tão simpática que eu acabava gostando até do assunto, até das cobras. Eu me interessava pela forma com que ele falava. Entende? Às vezes é um sacrifício fazer isso. Não estou dizendo que todas as vezes é fácil, mas para nós, né, é um exercício tremendo. E vai nos levar a uma outra manifestação da amizade, que é a compreensão. Não é a compreensão do outro agora que eu estou falando, mas a compreensão de si mesmo. Ou seja, eu tenho valores, eu tenho coisas que Deus me deu e que só deu para mim. Nós já vimos isso em outras vezes. Né? Quando um amigo conversa comigo, uma das manifestações de amizade que eu devo ter é mostrar para ele, contar para ele essas coisas que eu vejo e que é só eu que vejo e que fará bem a ele ouvir. Isso deve ser feito de uma maneira não como quem dá uma lição, mas como uma luz que brilha. Nós devemos ter tamanha compreensão, tamanha intuição, melhor dizendo, tamanha convicção daquilo que nós somos, que nós não precisamos ficar falando. Entende? Aquilo que nós somos aparece, aquilo que nós somos brilha. Né? O meu tempo está acabando, eu preciso falar de mais uma característica ainda da manifestação da amizade, que é que os amigos se complementam. Quando a gente estuda geometria, a gente aprende que existem certos tipos de ângulos que são ângulos complementares. Quer dizer, um complementa o outro. E os dois juntos formam 180 graus. Entende? Os dois não são iguais. Um tem um agudo, outro obtuso, eles não dão exatamente a mesma medida, mas eles se complementam. Amigos são complementares. Tá? Eu tenho um amigo que é pescador. Eu, pessoalmente, detesto pescaria. Pescaria de beira de rio, assim, não consigo entender isso. Mas esse amigo gosta muito disso. Né? Quando ele me fala de pescaria, né, eu me divirto com ele, perguntando das peripécias que ele teve, desde que ele não me convide para ir numa pescaria com ele, tudo bem. Mas eu tenho interesses comuns com ele. Por exemplo, ele gosta de música, como eu. Ele gosta dos mesmos gêneros musicais do que eu. Então a gente partilha esses gêneros musicais, a gente divide o interesse que nós temos por isso, e ao mesmo tempo eu tenho interesse, ele tem interesse por pescaria
eu tenho interesse por maquetes, entende? E ele, que não tem interesse nenhum por maquete, ele também me pergunta a respeito disso. Com isso, os nossos interesses não são absolutamente iguais, mas são complementares. E para terminar, para encerrar, o nosso tempo já passou, eu preciso me lembrar que a amizade não é exclusivista. No seguinte sentido, o amigo não é meu. Porque tem gente assim, né? Criança pequena, menininha pequena de 10, 12 anos de idade, tem muito essa ideia. Minha amiga. Entende? E a amiga é só dela. E ela exige que a menina, a outra, também tenha ela como única amiga. Entende? Isso não é amizade, isso é uma manifestação de egoísmo. Entende? Esse seu amigo é um tesouro, né? Ele vai ser tesouro para os outros também. Né? E eu termino com esse aforismo, essa frase que está no Evangelho. Né? Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Quem encontra um amigo, encontra alguém que vai torná-lo mais rico. Mas esse tesouro, ele não é exclusivo meu. Eu devo partilhar. Né? Quanto mais amigos eu tiver, melhor. Quanto mais amigos eu tiver, mais eles me aproximam de Deus. Tudo bem? Obrigado.